O que você mais quer saber? Qual pergunta você mais gostaria de fazer sobre como cultivar mais alimentos de forma mais fácil e bem-sucedida? Fizemos uma competição para ganhar vagas em um curso de um dia aqui. Nunca imaginei que haveria tantas perguntas incríveis. É uma verdadeira alegria vê-las, sentir a curiosidade que existe por aí e o desejo de cultivar mais alimentos e fazer isso de forma mais fácil. Então, na verdade, nós fizemos uma análise do que são essas perguntas, o que também é realmente fascinante. Compostagem é o tema de 30 das perguntas. Há uma sede enorme de conhecimentos sobre isso. Princípios e filosofias, não diga 20%. Planejamento e cultivo de hortaliças, 20%. Irrigação e saúde do solo, 10%. Controle de pragas e doenças, 8%. Desafios iniciais e mentalidade, 7%. Variedades para preservar sementes e otimizar rendimento, 5%. Todos ótimos temas. E este vídeo é a minha seleção do que eu considero os temas mais interessantes, que espero oferecer o melhor valor nas respostas que posso dar para muitas pessoas. São cerca de 8 ou 9 no total. O primeiro salvo no celular é do Roberto Martin, no YouTube. E ele diz: quais grupos de culturas você deve cultivar juntos para que se complementem? Você já experimentou isso de alguma forma? E quais resultados você observou? Bem, sim, eu certamente já experimentei bastante, Roberto. E aqui está um dos resultados de décadas tentando diferentes plantações juntas. Interessante você usar a palavra deveria. Evito usar essa palavra, pois prefiro manter as coisas abertas e explorar possibilidades. Essas são meio que diretrizes do que você pode fazer. Dividimos o jardim em blocos de 1 metro quadrado e cultivamos cerca de 12 combinações ao longo do ano. Está sempre mudando porque as colheitas terminam, você faz um segundo plantio e eu diria que, como regra geral, uma resposta bem simples para a sua pergunta é: qualquer planta que possa existir feliz ao lado de outra planta, no sentido de não competir por umidade e luz. Na verdade, quase toda planta pode ser cultivada perto de outra. Parece loucura ver aquelas listas enormes de plantas companheiras. Ao longo dos anos, percebi que abobrinhas são plantas famintas e exigentes, e aqui você vê os resultados. Elas estão crescendo bem perto dos morangos aqui, mas isso não importa, porque quando as abobrinhas estão crescendo, que é agora no auge do verão, os morangos já terminaram, então parte disso é questão de timing. Há bastante coisa para aprender sobre isso, mas não quero que pareça tão difícil a ponto de você não tentar. Experimente e veja o que pode funcionar, pepinos. Elas precisam de bastante espaço, mas não quando estão recém-plantadas. Então, na verdade, elas ficaram um pouco sombreadas pelos morangos e por algumas ervilhas mais adiante, na época em que foram plantadas, mas agora as ervilhas já terminaram. Elas têm mais espaço e os morangos estão rebrotando após a colheita. Muitos se preocupam se a sombra dos tomates altos afeta algo. Tem beterraba bem próxima deles. Isso talvez seja em parte pela beterraba. Elas são plantas tranquilas e conseguem coexistir próximas de outras mais altas, então geralmente é possível cultivar várias juntas. Verifique os espaçamentos. Muitas vezes os vegetais podem ser plantados mais próximos do que se pensa normalmente, diferente das recomendações de espaçamento dos pacotes de sementes. Eu não seguiria essas recomendações tão à risca, geralmente você pode plantar bem mais próximo. Existem muitas possibilidades nisso e, na verdade, é saudável ter combinações de plantas. Policultura significa cultivar diferentes espécies juntas, chamado de plantio consorciado. Taguetes, como você vê ali, os taguetes anões franceses, são realmente uma boa planta companheira. Você pode dizer que não é um termo técnico, mas eles atraem insetos e também trazem beleza para a horta, o que é sempre bom. Teste combinações diferentes e verá bons resultados. Rony perguntou no Instagram: para aumentar a abundância no jardim, quais são suas 3 principais dicas para melhorar a energia que sejam simples e baratas? O que queremos dizer com energia? Eu escrevi um livro sobre isso, Novas Energias para Jardinagem, que tem muitas ideias sobre como criar condições para que o crescimento seja mais forte, mais rápido, mais saudável, porque está atraindo energias do cosmos, do universo que estão ao nosso redor, magnéticas, elétricas.
Isso às vezes é chamado de eletrocultura, onde você cria, no hemisfério norte, espirais de cobre no sentido anti-horário no topo de uma vara alta, o mais alta que você conseguir. A minha não tem mais do que 3 metros, uns 12 pés, e enterra essa vara no solo cerca de 30 centímetros ou 1 pé. Pode haver mais detalhes do que isso, mas esse é um resumo rápido. É algo muito fácil de fazer. Basta comprar um fio de cobre e uma vara para prender. E está puxando. Existe energia livre lá em cima se conseguirmos levar isso para o solo. E você também pode fazer isso em menor escala, fazer uma pequena espiral de cobre e colocá-la em vasos, recipientes, canteiros. Acho que precisa ficar bem fundo para manter contato com a umidade quase todo o tempo. Deixar a água em um estado mais forte é algo muito valioso, né? Porque a água é fundamental para tudo e eu uso dispositivos magnéticos na mangueira e também no cano que entra na minha casa. Desde que comecei também amacia a água e faz muitas coisas, mas esses dispositivos magnéticos são muito simples. Eles custam menos de 50 libras, talvez 60, e exigem pouca manutenção. Você fica com eles para a vida toda. Eles são instalados em 5 segundos. Sim, eles cumprem bem esses requisitos e os benefícios daqui valem ainda mais. Como na nossa estufa não chove, toda a água usada é tratada com campo magnético e desde que coloquei os dispositivos, o crescimento foi especialmente forte. É colocar 5 estacas ao redor da sua propriedade em qualquer época do ano. Se puder fazer isso em períodos de energia intensa, como o solstício de verão, é ótimo. O que você faz com isso é criar um campo de energia dentro das 5 estacas. Então, aqui eu marco em um mapa 5 pontos ao redor das donas de casa. E eu coloco a estaca 1, estaca 2, estaca 3, estaca 4, estaca 5. E então eu toco a estaca 1 e isso cria o campo de energia. O que realmente agrega valor nisso é sua intenção. Isso é parte do que chamo de energia, nosso próprio poder, usado de modo a beneficiar nosso solo e plantas. Somos como canais, unidades de eletrocultura, por assim dizer. Não subestime a si mesmo e o que você pode trazer para o seu cultivo. Antes isso era chamado de dedo ou mão verde. Concordo. Os 5 gravetos servem para intensificar essa energia e direcioná-la à terra de forma forte e positiva. Os gravetos podem ser de qualquer tipo. Eu uso bambu porque é mais fácil de colocar, principalmente se o solo estiver seco e duro. Bem, podem ser gravetos que você encontra na cerca viva, tanto faz. E eu recomendo que você os coloque pelo menos 20 centímetros, talvez 30, então de 8 a 12 polegadas. Novamente, para que eles entrem na umidade do solo. O campo de energia aqui eu posso senti-lo, mas é difícil dizer exatamente como. Estou sentindo um pouco no estômago. E muitos que vêm aqui dizem, uau, Deus, esse lugar é especial. Não sabem bem porquê, só sentem algo bom. Sinto que as plantas realmente percebem isso. As intenções durante esses cuidados, como crescimento, abundância, saúde, vigor, fertilidade e outras coisas positivas, ajudam o solo e as plantas. Uma pergunta de Steph Gardner no Instagram. Eu sou um adepto do plantio sem revolver a terra. Quais são as 3 principais dicas que eu poderia dar aos meus colegas de horta para convencê-los a experimentar por conta própria? A principal delas são as ervas daninhas. Ao adotar o plantio sem revolver a terra, o primeiro ano é mais trabalhoso para cobrir as ervas daninhas, pois os canteiros muitas vezes estavam mal cuidados e o solo super cultivado. As ervas daninhas foram deixadas para produzir sementes e crescer, e você está herdando uma grande quantidade delas? Se tentar cavar para arrancá-las, isso só estimula o crescimento das ervas daninhas. Você termina com quase tantas ervas daninhas e entra em um ciclo sem fim. Então, com o método sem cavar, você faz aquela cobertura inicial ou mulching e remove o que voltar a crescer. Por exemplo, aqui, comecei há 4 anos e tinha muita corriola, ranúnculo, dente de leão, grama das bermudas e olha como está agora. Está realmente livre de ervas daninhas. Plantamos esses 2 canteiros com alho poró e chicória há 10 dias. Até agora vejo só 3 ervas daninhas nesses canteiros, pois criamos uma superfície estável com poucas sementes de ervas daninhas.
Para mim, isso precisa ser a prioridade. Pesquise sobre o método sem revolver o solo e veja como criar uma superfície bonita e sem ervas daninhas, economizando tempo. Jardinagem eficiente é gerenciar o tempo para produzir e cultivar mais. Isso se conecta ao segundo motivo para não revolver o solo, melhorar sua saúde e evitar problemas comuns como hérnia das crucíferas e podridão branca da cebola. Essas doenças são devastadoras e difíceis de eliminar quando presentes. Essa é a visão clássica, mas como método sem revolver o solo, ouvi ótimos relatos de horticultores que assumiram terrenos doentes. Um rapaz contou que a podridão branca sumiu em 3 anos ao usar bastante composto. E isso porque o solo foi tão empobrecido ao longo dos anos. Precisa-se de muito composto, e isso não é exclusivo do método sem escavação. Falamos sobre cultivar bem e ótimos vegetais. E simplesmente foi esquecido que essa quantidade de matéria orgânica é necessária, ou pelo menos uma pequena quantidade a cada ano, mas se você não fizer isso por 10 anos, então vai precisar de mais. Então você está começando com uma quantidade considerável, portanto construa a saúde do solo. O terceiro ponto, produza mais composto. É mais fácil falar do que fazer, pois nem todos têm material suficiente para muito composto. Torne-se catador, busque resíduos de outros e não tema compostar ervas daninhas. Confira muitos dos meus vídeos, eu explico como isso pode funcionar. Não é só calor, ele basta para eliminar sementes de ervas daninhas. Se a compostagem só estiver fumegando e sem calor intenso, pode colocar raízes de corriola, grama dos cães e outras que vão se decompor. Elas não são invencíveis, no final elas acabam morrendo. Forre o interior das suas composteiras quentes com papelão. Recomendo uma pilha de paletes, que pode ser feita sem custo, mas exige bastante material para preencher a base. Elas têm pouco menos de 1,20 metro quadrado, ou seja, cerca de 1,10 metro quadrado, ou então use caixas plásticas cônicas. Eu acho que elas são subestimadas. Fazemos um ótimo composto nelas. Talvez você deva usar uma ferramenta para aerar, como um saca-rolhas. Não produza muito composto se for iniciante. Tenha um compartimento menor que você possa encher de forma relativamente rápida e assim você terá aquela boa sensação de conclusão e de realização. Busque mais informações. Também escrevi um livro sobre isso. Mas essas são as coisas que eu os incentivaria a observar e não serem céticos. Eu sinto que recebemos informações erradas por muito tempo. Isso ficou enraizado no inconsciente de todos e é preciso mudar para superar. No meu site há uma ferramenta muito legal, o mapa global do No-Dig. Se você olhar lá, verá pessoas do mundo todo praticando No-Dig. Peça para a Ana te cadastrar no mapa. Você pode encontrar pessoas próximas para conversar e criar um senso de comunidade. Outra forma viável de melhorar a saúde do solo é conseguir cavaco de madeira grátis. Se você deixar por tempo suficiente, ele começa a se transformar em composto, pelo menos a se decompor e se tornar uma fonte fantástica de alimento para os micro-organismos do solo. E eu coloco isso em todos os meus caminhos uma vez por ano. Não é só sufocar ervas daninhas. Na verdade, trata-se de alimentar a vida do solo, pois, especialmente em sistemas sem laterais nas camas, os vegetais podem enraizar nos caminhos conforme crescem. Os caminhos também ajudam na saúde do solo. O Christiansen no Instagram fez uma pergunta muito interessante. Ele diz: Charles Dowding, você poderia explicar como a vida do solo realmente torna os nutrientes do composto disponíveis para as plantas em um sistema sem revolvimento? O que acontece abaixo da superfície depois que o composto é aplicado? E como micro-organismos, fungos e raízes trabalham juntos para alimentar as plantas sem a necessidade de cavar? Acho isso fascinante porque, como em muitas perguntas, há várias suposições embutidas na questão. Como tudo funciona junto para alimentar as plantas sem a necessidade de cavar? Isso sugere que cavar ajuda as plantas a se alimentarem. Bem, foi assim que eu entendi, de qualquer forma. E obviamente, na verdade, não é isso que acontece. Porque o que cavar faz, se olharmos pelo outro lado, é quebrar as redes que já existem no solo. E essas redes que já existem são coisas como a rede micelial, todos os fungos, os filamentos. Eu vejo elas como se fossem sistemas de raízes já existentes que realmente estão ali. No plantio sem revolver o solo, por não mexer na terra, o processo vai além do uso do composto, que ainda assim é muito útil.
O solo não perturbado significa que as raízes estão penetrando nele, e elas podem fazer isso porque só pelo fato de não estar perturbado. Isso não o torna duro e compactado. Então o solo está aberto o suficiente para as raízes penetrarem e, em seguida, elas se unem à rede de micélio já existente. Isso funciona como uma troca de benefícios, uma simbiose para ambos os lados. Então as plantas fazem fotossíntese, capturam carbono, e isso sai como exudatos, excreções das raízes, compostos de carbono, açúcares, e isso é alimento para a rede do solo. E assim eles recebem alimento e, em troca, saem em busca de nutrientes e também de umidade, trazendo isso para os pelos das raízes das plantas. E você tem colônias. O trabalho com o microscópio nos permite ver isso, não eu literalmente, infelizmente não tenho tempo para isso, mas muitas pessoas vieram aqui e fizeram estudos no meu solo, e as fotos que eles tiram revelam esse tipo de coisa. Então existe essa troca, né? A rede fúngica é alimentada e as plantas também são alimentadas. E nutrientes são muito mais do que apenas os nutrientes simples de fertilizantes que você encontra em um pacote. São compostos orgânicos complexos, como Yves Balfour destacou há décadas. Sempre senti isso, e as pesquisas cada vez mais confirmam esse ponto de vista. Há muita coisa que não entendemos. Então, o que estou dizendo agora, talvez eu diga de forma diferente em alguns anos, provavelmente diria, mas é o melhor entendimento que tenho no momento. Também foram descobertas recentemente as bactérias. Aparentemente, elas têm uma forma de assimilar nutrientes ao redor do seu exterior, e as raízes das plantas podem retirar esses nutrientes delas em troca do alimento que as plantas fornecem para as bactérias. Esse é um processo chamado rizofagia, descoberto pelo professor James White há apenas 15 anos. Imagine o que ainda falta ser descoberto. Fascinante, tantas possibilidades. E o outro aspecto, após espalhar o composto, a fauna maior do solo, como minhocas, centopeias, milípedes e outros organismos, movimenta-se e vive de micro-organismos e de tudo presente no composto, alimentando-se uns dos outros. As minhocas, em particular, estão levando o composto para baixo. E assim, o que você está fazendo com o composto superficial em solo não perturbado? É permitir que a vida do solo, essa fauna, esses seres em movimento que podemos ver, realmente faça seu trabalho. Isso gera um solo muito saudável e uma população do solo em crescimento. Sabe, a biologia, a vida no solo está toda trabalhando a nosso favor, a favor das plantas. É isso que elas querem fazer, é isso que elas fazem. Então, quanto menos perturbarmos elas, melhor. E isso está ligado ao composto por cima, que acelera o processo mais do que qualquer outra coisa. Se você não usasse nenhum composto, tudo isso ainda poderia acontecer. Mas, para cultivar vegetais como esses tomates aqui, nós simplesmente temos uma colheita incrível, tanta abundância, sem nenhum tipo de adubo ou fertilizante. O composto superficial que aplicamos em maio não é a única coisa que está alimentando essas plantas. Sabe, o solo já era bom. E para a maioria de vocês, esse será o caso. O composto só ajuda a alimentar a rede que permite que os nutrientes e o alimento já existentes no solo fiquem mais disponíveis para as raízes das plantas e também para a umidade. É uma situação em que todos ganham. Comecei a cultivar neste túnel plástico há 13 anos, partindo de pasto, grama e ervas daninhas. E eu diria que o solo está melhorando o tempo todo, e neste lado eu planto tomates a cada 2 anos. Este é o 7º dos 13 anos com tomates neste solo, não vejo problema nisso. O solo se mantém saudável e nutritivo com o método sem escavação.